Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 1. Glória a Deus. Primeiro de Samuel, depois de Ruth, capítulo 16, versículo 1. Enquanto aqueles que procuram encontram, os que já acharam, orem comigo. Primeiro de Samuel 16 e 1. Senhor, eu já me sinto provido das bênçãos e da autoridade do Senhor. E agora eu venho fazer mais essa oração. Entre as canções que aqui entoamos e as orações que aqui fizemos, eu quero, Jesus Cristo, pedir a Ti que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço ao Senhor, fale de forma clara, concisa e poderosa. Eu peço ao Senhor, ensine, exorte e edifique. Que ninguém saia daqui como chegou, que todos saiamos diferentes. Amém. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belenita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada, e disseram: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos, e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante de ti. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez-o passar diante de Samuel. E ele disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá. E ele disse: nem esse escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: então aqui todos os têm, todos os teus filhos. E ele disse: resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos aceitaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e, ao mesmo tempo, de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória a Deus. Então somente até aqui. Irmãos, essa palavra que ao longo dos anos tem sido tão lida, tão estudada e até mesmo tão pregada, ela guarda consigo
alguns presentes do Senhor para nós. Todos os livros da Bíblia, eles devem passar pelo filtro de Jesus Cristo, porque nós vemos as histórias que foram contadas por homens e histórias que foram contadas a respeito de homens. E onde está Deus nisso? Nós entendemos que Deus inspirou não só aqueles que viveram essas histórias, mas aqueles que as escreveram, porque não necessariamente são as mesmas pessoas. E se nós formos meditar na palavra do Senhor, formos ler a Bíblia Sagrada como uma revelação, um sinal que vem da parte de Deus, logo nós vamos entender que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender as Sagradas Escrituras. O mesmo Espírito que o Senhor prometeu aos seus discípulos antes de ser assunto ao céu. Ele olha aos seus discípulos e diz: eu vou para o Pai, mas para que vocês não fiquem órfãos, eu vos envio o Espírito Santo Consolador. Ele dá uma ordem: ficam na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. E esse poder viria junto com o Espírito Santo. E é sobre esse poder que nós precisamos para compreender as Sagradas Escrituras. Qual mensagem está por trás dos textos que nós lemos? Talvez a Bíblia não seja para ser tratada como uma revista que você folheia, como algo que a gente usa sorte para ver qual versículo sai, mas a Bíblia, ela é a boca de Deus para aquele que está disponível para que o Senhor fale e ele ouça. Ele diz lá no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E também diz em outro versículo: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, esses registros, nós vamos encontrar coisas que parecem erros, parecem contradições. Mas quando nós olhamos com um olhar de misericórdia, nós vamos entender que essas pessoas erraram, não porque elas eram pessoas piores do que as outras, mas porque elas eram pessoas. Todos erramos. O apóstolo Paulo diz: todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E não é diferente para essas pessoas que têm as suas vidas registradas aqui na Bíblia. Mas por que essas histórias estão aqui? Para que nós entendamos que mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas mazelas, nos nossos erros, o Senhor pode fazer a sua obra através das nossas vidas. Mesmo nós sendo tão pequenos aos nossos próprios olhos, mesmo nós nos enxergando tão incapazes, o poder de Deus se manifesta através das pessoas incapazes. É por isso que essas pessoas foram escolhidas. Elas não eram perfeitas. Veja que o povo de Israel, ele nasce de uma família, da pessoa de Jacó com as suas esposas. É uma nação que cresce no Egito como escravos. E quando eles saem, ainda é um grupo de pessoas, não é uma nação. É um grupo grande, é verdade, mas não passa de um amontoado de famílias que nasceu de uma só família. E o Senhor começa a fazer esse povo crescer, para que desde o começo da história fique subentendido que Deus pode fazer coisas grandes através de pessoas pequenas, que Deus pode fazer um grande povo através de uma família pequena e limitada, e que Deus pode usar pessoas limitadas, ignorantes, para manifestar a sua sabedoria e manifestar a sua glória. Então, ao longo da trajetória cristã, muitas vezes eu deparei com algum questionamento, alguém dizendo algo do tipo, ou por exemplo, Deus era com Salomão, mesmo ele tendo 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, onde que Deus estava nisso? Que contradição é essa? Mas se nós ajustarmos o olhar e entender que Deus não usou Salomão por causa dos seus erros, Deus usou Salomão apesar dos seus erros. Deus não engrandeceu o que Salomão fez de errado, mas Deus foi mostrando que quanto mais Deus abençoava Salomão, mais ele se perdia nas bênçãos. Nós vamos aprender que nós nos perdemos não somente na luta, na provação, na dificuldade, mas também nós podemos nos perder com a bênção,
nós podemos nos perder com a abundância, nós podemos nos perder com o elogio. E foi o que aconteceu com Salomão. Ele se encontrou com Deus no começo da trajetória, mas a Bíblia faz questão de mostrar que ao longo do caminho ele vai se perdendo. Às vezes a gente não presta atenção em algumas coisas da palavra do Senhor. Por exemplo, tem uma parte da história de Salomão que conta como que era a medida do palácio real que ele construiu e do templo, porque ele construiu os dois. Ele construiu o templo de Salomão, que recebeu a glória de Deus, e ele construiu o palácio real. E aí a gente vai olhar nas medidas e vai perceber que o palácio real, ele era, irmãos, 5 vezes maior do que o templo. A gente entende que ele estava mais preocupado com o palácio, a casa dele, do que com o templo que ele estava construindo para Deus. Então, perceba como nos detalhes ao longo da história, Deus não engrandeceu Salomão por causa dos seus erros, mas Deus agiu, trabalhou através de Salomão, apesar das suas falhas. Assim foi com Moisés. Ele não bate lá na rocha, ele não fica irritado, porque ele era um homem, e um idoso, passando ali dos 100 anos de idade, cansado, e Deus fez todas aquelas coisas através. O ministério de Moisés começa com ele com 80 anos. 80 anos as pessoas estão finalizando as coisas. Na vida de Moisés, Deus estava começando, e ele estava cansado, não teve uma vida fácil. Então, nós começamos a nos encontrar, nós começamos a nos identificar na Bíblia, na palavra do Senhor, porque quem para além de nós conhece tão bem as nossas limitações, as nossas falhas e os nossos erros? O apóstolo Paulo, ele fala sobre um espinho na carne, que ninguém consegue entender muito bem o que era. Se era uma doença nos olhos, uma pessoa que perseguia ele, uma culpa que ele levava no coração. Mas ele deixa claro que ele tem que lidar com algo difícil, mesmo tendo recebido o Evangelho, mesmo tendo encontrado com Jesus no caminho para Damasco. Então nós vamos começar a nos identificar, nós vamos começar a achar nossas falhas na palavra do Senhor. Pedro, ele era uma pessoa tão truculenta, ignorante, difícil de lidar, temperamental. Quantos de nós não somos assim? Como eu já disse, quem para além de nós conhece as nossas limitações, as nossas falhas, os erros que nós queremos nunca mais cometer e que nós ficamos o tempo todo cometendo? Essa é a palavra do Senhor, ela é para nós. O Senhor Jesus Cristo disse um dia: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Quem está são não precisa de cura, não precisa de remédio. Quem precisa de remédio, quem precisa de cura é quem está doente. Alguém que já ouviu aquela frase que diz assim, que descobrir a doença é o primeiro passo para a cura? Irmão, tem gente que anda nessa terra que acha que a morte não vai alcançar ele. A pessoa ela já alcançou um nível assim muito alto. Não tem ninguém que possa corrigi-la de nenhuma forma. A palavra do Senhor nos lembra de quem realmente nós somos, através dessas histórias, através desses homens. Mais abençoado, que recebeu mais poder de Deus, se enxergava como alguém pequeno, como alguém falho. A Bíblia vai contar a história do profeta Elias, e diz lá no final da história dele que ele não viu a morte, que desceu um carro de fogo, separou ele de Eliseu, e ele subiu num redemoinho de fogo. Então ele não morreu, é o que a Bíblia diz. Mas esse mesmo homem, a Bíblia relata que lá um pouquinho antes do fim da história, já no final, o que vai acontecer com Elias? Sintomas de depressão. Ele se deita embaixo de um pé de zimbro, que é uma árvore. Ele fala: eu vou morrer aqui. Por que ele fala? Irmão, uma pessoa para sentar no lugar e falar: agora eu vou morrer. Ela não sente mais fome, não sente mais sede, ela não se importa com o frio, ela não se importa com o calor, ela não tem mais forças de seguir a sua vida. Um homem com sintomas de depressão, no alto da unção e do poder de Deus sobre a sua vida. Então, às vezes, nós olhamos para o mundo, para as redes sociais, e a gente olha assim e fala: a minha vida é muito ruim.
minha vida eu sou muito pequeno, eu sou alguém assim muito desprezível. Mas na verdade é que as pessoas só mostram o lado bom. Ninguém, para você conhecer os bastidores da vida de alguém, você tem que entrar na intimidade, aonde ninguém permite o acesso. Só que diante do Senhor, todos nós estamos descobertos. Não há quem possa se esconder de Deus. E a palavra do Senhor diz que existem 7 olhos de Deus andando em volta da terra. Eles são olhos de fogo e eles estão procurando um tipo de pessoas: os verdadeiros adoradores. E como que eu sei quem são os verdadeiros adoradores? Aqui no 1 de Samuel tem uma pista. Ele não vê, esses olhos, eles não veem como o homem vê. Eles estão atentos ao coração. Ou seja, o Senhor olha e vê as nossas intenções. Isso também está escrito na Bíblia. Porque do coração procedem as intenções do coração. Tudo aquilo que eu vou fazer nasce no coração. Mas não o coração órgão, o coração alma. Nós temos 3 coisas. Nós temos a nossa alma, nós temos o nosso corpo e nós temos o nosso espírito. O espírito é a parte em nós que é de Deus, que vai voltar para Deus depois que não estivermos mais nessa terra. A nossa carne é o nosso carro para andar nessa estrada da vida. E a nossa alma é a fonte das nossas emoções e das nossas intenções. E segundo o 1 de Samuel, é aonde o nosso Deus está de olho. Ele está vendo, Ele está procurando pela nossa alma. Então, às vezes, queridos, nós fazemos coisas aonde o resultado não é bom, aonde as pessoas zombam de nós ou fazem pouco caso, porque nem o nosso muito esforço foi capaz de construir algo de sucesso. Nós entristecemos, nós falamos: eu joguei energia fora, eu joguei recursos fora. Mas aí passa um tempo na nossa vida, e através de alguém que nós não conhecemos, através de pessoas que não nos conhecem, através de situações que nós não provocamos, e tudo isso para que nós saibamos que não foi nós, que não foi por acaso, mas que o próprio Deus está fazendo. Recai sobre as nossas vidas uma recompensa. Eu não sei se você está acompanhando o que eu estou pregando. Aleluia, Deus. E para juntar esses pontos, o que é essa recompensa? Porque eu estou sendo recompensado por algo que eu fiz e não tive sucesso, mesmo me entregando de corpo e alma. O que é a alma? A fonte das intenções e das emoções. Irmãos, quando eu digo que eu fiz algo de coração, é porque eu fiz intencionalmente. A palavra do Senhor fala sobre homens que agiram intencionalmente. E Deus ama aquele que toma as rédeas, que toma posse da sua alma e age intencionalmente. Alguém que está no controle das suas intenções. Glória a Deus. Eu posso citar um exemplo: Gideão. Depois que Deus deu o sinal de que estava com ele, Gideão foi intencional. Ele foi diante daqueles homens e ele pôs para fora toda a sua revolta. Ele disse: Deus está conosco, vamos nos reunir e vamos à luta. E ele foi tão intencional que a alma de Gideão começa a inflamar e flamejar todo Israel. Um homem começou a incendiar o coração de todas aquelas pessoas para formarem aquele exército para Deus, porque ele foi intencional. Sabe o que o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, quer fazer conosco? Ele quer que nós ajamos o tempo todo, meu irmão, como um carro desgovernado, um carro sem motorista, fazendo coisas sem querer o tempo todo. Ah, foi sem querer que eu maldisse alguém, foi sem querer que eu prejudiquei alguém, foi sem querer que eu me prejudiquei. Isso não é de Deus. O que é de Deus?
tomar as rédeas do seu coração, tomar as rédeas das suas intenções, fazer porque quis fazer, dando certo ou dando errado. Eu tenho certeza de que eu tenho que estar aqui, de que eu tenho que estar aqui agora, e de que é isso que eu tenho que fazer. Eu não poderia estar em outro lugar do mundo que não fosse aqui, e nem fazendo outra coisa que não fosse fazendo o que eu estou fazendo agora. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ama tanto essa convicção, que até quando a pessoa está fazendo errado, está com uma convicção errada, Deus é tão apaixonado pela intenção, que Deus vai e chama alguém só por causa da intencionalidade daquela pessoa. Sansão, irmão, Sansão ele era todo errado. Sansão ele não podia, ele saía, acordava de manhã assim, ele abriu o olho, a primeira mulher que ele via, ele já apaixonava. A cabeça de Sansão era toda errada, ele saía fazendo um monte de erro, fazendo tudo que não era para fazer. Sabe por que Deus era apaixonado por Sansão? Porque ele era intencional. O que Filisteu entrar aqui com fogo nas nossas plantações, eu vou para cima deles. O Sansão, mas não tem ninguém para ir com você, eu vou sozinho. Se tiver que eu morrer, eu vou morrer, mas eu não vou aceitar. Aí Deus falou: é meu, eu estou com ele. Nós precisamos parar de achar que nós somos pequenos e desamparados. Talvez não sejamos pequenos, mas de forma alguma nós estamos desamparados. O apóstolo Paulo diz a uma das igrejas em uma das cartas: o Senhor não vos deu um espírito de timidez. O apóstolo Paulo diz: mas Ele vos deu um espírito de ousadia da palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor está nos chamando hoje aqui a sermos mais intencionais, a tomarmos a direção das nossas intenções e dizer: já que eu tenho que ser intencional, eu vou fazer a vontade de Deus. O que o Senhor me mostrar, eu vou fazer de coração, estando alguém comigo ou não, tendo a aprovação das pessoas à minha volta ou não, se é algo certo. E aí eu preciso voltar para o apóstolo Paulo, quando ele diz aos Gálatas: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é aceitável, tudo que é de bom tom, tudo que é santo, tudo que é maravilhoso, tudo que é belo, nisso pensai e isto fazei. Irmão, se é fruto do Espírito, vá e faça, porque Deus é com você. E por que essa palavra não é para todos? Porque eu comecei esse parágrafo dizendo que às vezes nós fazemos algo de coração e mesmo assim nós não temos sucesso. Sabe quando você sai correndo achando que está todo mundo com você, quando você olha você sai correndo sozinho e ficou todo mundo para trás? Sabe quando você, meu irmão, tem uma ideia que você acha que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, todo mundo vai te apoiar, daqui a pouco você está sozinho. Mas aí você fez de coração e o quê? O que aconteceu? Fracassou. E nesse momento, eu estou tendo uma visão da palavra do Senhor. Eu vejo um agricultor, sabe aquela pá grande, quadrada, jogando o joio e o trigo para cima, para o vento soprar. Glória a Deus, aleluia. O trigo pesado cai no chão e o joio leve voa, porque ele é casca. Você fez de coração e deu errado. E aí eu comecei esse parágrafo dizendo o quê? Daqui a pouco, usando pessoas que não te conhecem, usando pessoas que você não conhece, usando situações que você não entende, e de propósito, para que você saiba que não foi por um acaso e nem coincidência, Deus te recompensa por aquilo que você fez e que deu errado, mas que Ele sabe que você fez de todo o seu coração. Aleluia. Então
Então nós precisamos tomar cuidado, porque nem sempre haverá o aplauso das pessoas. Nem sempre não, irmãos. Para dizer a verdade, nunca haverá. Não conte com isso. Não conte com o reconhecimento das pessoas. Se vier, glória a Deus, mas trate como algo daquilo que você não depende. Aleluia. Porque ele pode vir, mas sabemos que ele não virá. Porém, aquele que vê todas as coisas, que está de olho nas intenções, que está vendo o coração, irmãos, aleluia, não tem como fracassar fazendo a vontade de Deus. Quem aqui ouviu? Irmão, mas eu fui lá, eu investi dinheiro e perdi o dinheiro, eu fui ajudar alguém, além da pessoa não aceitar minha ajuda, saiu me difamando, e aconteceu isso, e foi para a honra e a glória do Senhor. Teve lugar que Jesus chegou, e quando Jesus ia para algum lugar, irmão, ele ia para pregar o reino de Deus, para curar os enfermos, para fazer com que aquelas pessoas soubessem que era chegado o reino de Deus. Então Jesus, ele era intencional. Aí tinha lugar que ele chegava, e o que aconteceu? Ele olhou para o discípulo e falava assim: vamos embora. Ninguém aqui tem fé para receber o que eu trouxe. Sabia que tem gente, meu irmão, que não tem como receber aquilo que Deus te deu. E está tudo bem. Porque se Nazaré não quis, Cafarnaum recebeu, Jerusalém recebeu, Samaria recebeu, Gadara recebeu. Aleluia, glória a Deus. Por que não Nazaré? Porque eles viram ele antes da unção. Quem te viu lá atrás não vai respeitar a unção que está sobre você hoje. Quem te viu lá atrás, você não é esse que Deus mudou o nome, colocou novas vestes, deu família nova, fez prosperar, amadureceu. Não sei se você percebeu, eu estou falando de José depois que virou governador. Não, quem te viu lá atrás, você sempre vai ser o filho de alguém. É o filho de fulano, é o filho de Beltrano, é o que trabalhava não sei aonde, é o que fazia não sei o que. Eles não entendem aquilo que Deus te deu. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver pessoas quebradas que Deus reconstruiu, que o Senhor levantou, apesar das suas falhas e apesar dos seus erros. E esses somos nós. Quais são as suas falhas? Quais são os seus erros? O Senhor quer usar isso como material para construir a nova pessoa que Ele projetou e planejou para que você seja. Assim era Samuel. Além de ser sacerdote, ele era profeta. Geralmente os dois ofícios eram ocupados por pessoas diferentes. Ou você era sacerdote, ou você era profeta. Mas Deus chamou esse homem como os dois. Chamou quando ele era criança. A mãe dele deu ele como uma oferta. Hoje em dia a gente fala sobre oferta, né? Dízimo, oferta, se é dinheiro, se é mantimento. A mãe do Samuel pegou e deu ele. Ele era a oferta. E ele cresceu no tempo. A palavra do Senhor diz que um dia ele ficou muito triste, porque Deus tinha dado para ele a liderança daquele povo e ele estava indo muito bem, obrigado. Irmão, a afronta contra a tua vida, geralmente ela vai vir a qualquer momento, mas muitas vezes ela vai vir quando você está indo bem. A pedra de tropeço vai vir no dia da bênção. Eu não sei se todos nós vamos ter muitos dias sobre a face da terra, mas poucos serão esses os dias de vitória. E o ladrão, ele não vem no tempo da plantação, o ladrão vem no tempo da colheita. Aleluia. Ele fica de longe, vendo você plantar, cuidar da terra, e ele vai esperar o dia da colheita. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele era um homem de Deus e ele estava indo bem, liderando aquele povo.
Só que as pessoas que estavam sendo abençoadas por causa do seu trabalho e por causa do seu ministério, olharam para ele e disseram: eu acho que você não serve mais para ser o nosso líder. Porque todas as nações à nossa volta têm um rei. E por que só aqui a gente tem um sacerdote no governo? Eles se levantaram contra Samuel e isso entristeceu o seu. E por que entristeceu o seu coração? Ele não era profeta, ele não era sacerdote, mas ele ainda era uma pessoa. Eu dei minha vida por esse povo. Eu larguei tudo. Eu entrei na presença de Deus por causa deles. E agora eu não sirvo? Só que a consolação de Deus, muito embora Jesus vai entregar o Espírito Santo Consolador só lá no dia do Pentecostes, esse Espírito de consolação também aparece no primeiro ou Velho Testamento. Olha o que Deus disse para Samuel: Samuel, não fica triste não. Eles estão te rejeitando, mas rejeitando a você, eles também estão rejeitando a mim. Olha como que vem a consolação do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai consolar alguém aqui nessa noite. Sabe qual que é a consolação de Deus pela tua vida? Fica tranquilo. Essa situação está acontecendo, mas você não fez nada de errado. Glória a Deus. Estão colocando sobre você um jugo de culpado, mas olha a minha consolação para ti. Eu sei, eu conheço o seu coração, e eu sei que a culpa não é sua, é o coração deles que está indo para a direção errada. E Deus fala para Samuel: fica tranquilo, porque eu vou dar um rei para eles de acordo com o coração deles, segundo o que eles querem, mas não é o que eu quero. Por mim, Samuel, você continuava liderando, porque eu estou vendo o seu coração, você está entregando o seu melhor. Eu ia continuar abençoando essas pessoas por sua causa, mas elas não querem. Comece a observar as intenções das pessoas que estão à sua volta. Será que elas querem andar com você? Será que elas querem servir o Deus que você serve? Será que elas se alegram com a sua vitória? Ou será que o tempo todo a vontade delas aponta no sentido contrário daquilo que o Senhor colocou aonde? No seu coração. Às vezes, irmãos, quando nós não encontramos a resposta do lado de fora, nós precisamos olhar para dentro, porque ela está lá dentro. Quem é que ouve o que eu estou pregando? Deus falou com Samuel, e a fala de Deus fez o que com Samuel? Consolou ele. Quem recebe a consolação do Senhor? Eu quero que você receba a consolação do Espírito Santo nessa noite. Às vezes uma porta se fecha na nossa vida, meu irmão, e a gente fica se perguntando: qual é a minha responsabilidade? O Senhor diz para alguém aqui nessa noite: você não fez nada, é o tempo dessa porta se fechar. Não faça isso com você. Não se culpe. Não assuma uma responsabilidade que não é sua. Acontecem coisas ruins com pessoas boas também. Glória a Deus. Irmão, para quem recebe esse tipo de consolação, isso é o suficiente para que você siga em frente. Quem ouviu o que eu falei? Porque o espírito e o sentimento de culpa, eles vêm com um propósito. Sabe qual é? Parar a nossa caminhada. Como que o diabo para alguém que está avançando em nome do Senhor? Através da culpa. Ele não pode te parar. Então ele faz com que você se sinta culpado. Porque você, irmãos, nós precisamos entender que se nós fazemos as coisas esperando aplauso, esperando o resultado desse mundo, nós vamos nos frustrar, nos decepcionar, nos culpar. Agora, quando nós pegamos as coisas boas que estão no nosso alcance de fazer e fazermos essas coisas como alguém que coloca uma semente dentro da terra, glória a Deus, e tampa e vai embora, e o máximo que ele vai fazer é regar, ou talvez nem vai regar, vai só cuidar de pôr a semente na época da chuva. Como que é o agricultor? A minha parte é
plantar. Ter uma semente, ter uma terra e plantar. E quem faz o resto? Aquele que sabe a direção dos ventos, aquele que ordena a chuva, aquele que chama e ordena a terra e que faz todas as coisas acontecerem. Glória a Deus. Existem orações que não estão sendo ouvidas. Sabe quais são essas orações? Senhor, eu fiz a minha parte, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu não estou vendo resultado. Oração de blasfêmia não é ouvida. Mas sabe qual que é a oração que é ouvida? Senhor, eu fiz a minha parte, eu entreguei o meu melhor, e agora tudo está nas suas mãos. Aleluia. Essa é a oração de fé. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu não sei quando, eu não sei como, mas vai acontecer em nome de Jesus. E enquanto não acontecer, eu não vou agir como um blasfemo, como um fariseu. Eu vou ter fé que os meus olhos vão ver essa semente germinar, brotar, crescer, e uma vai dar 1000, e uma vai dar 100.000, e uma, por causa de uma, eu vou ter incontáveis como ela, em nome de Jesus. Essa é a fé. Muitas vezes nós tentamos segurar um punhado de água, e com muita tristeza e angústia nós contemplamos essa água fugir por entre os nossos dedos. Nós não conseguimos segurar a água, mas o Senhor diz para mim e para você: para de tentar segurar um punhado de água, olha para o mar e mergulha, porque eu te dei. Aleluia. O mar é seu, mergulha nele. Coloca a tua semente na terra. Samuel, para de se lamentar por causa de um povo que não quer saber de você, porque eu ainda tenho coisas poderosas para que os seus olhos vejam, e o seu tesouro, Samuel, não está aqui nessa terra. Eu vou te recompensar por tudo que você fez, mas a sua recompensa não está nessas pessoas. Elas são gotas de água, mas eu tenho um mar para você mergulhar, para você navegar, para você aproveitar, para você viver. E o coração de Samuel melhorou, porque essa é a missão da consolação: transformar um momento insuportável em uma ponte para a nossa vitória. E aí o Senhor diz no versículo 1: por quanto tempo lamentarás por Saul? Deus deu Saul como rei. O que Saul fez? Tudo errado, porque ele era um rei segundo o coração das pessoas. Deus deu um rei do jeitinho que eles queriam: arrogante, desobediente, prepotente. Era o rei que eles queriam. Tinha uma boa aparência. Só que Samuel gostava tanto de Saul que quando Saul errou, Samuel voltou a ficar triste. O Senhor mandou ungir o rapaz lá rei, deu tudo errado lá. Aí Deus falou: mas ô Samuel, eu te avisei. Tem gente triste por coisa que Deus já tinha te mostrado. Ó, quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? No livro do Eclesiastes, Salomão diz: Deus conhece o fim de todas as coisas pelo seu começo. O Senhor me revela pessoas que estão tristes aqui dentro hoje por coisas que você já sabia que ia acontecer, porque Deus já tinha te mostrado. E aí o Senhor diz: por quanto tempo lamentarás por Saul? Lembra o que eu te disse lá atrás, Samuel? Enche um chifre de azeite e vai ungir um novo rei de Israel, porque agora esse é segundo o meu coração. Aleluia. Existe um versículo muito bonito que ele diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria vem pelo amanhecer. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Existem tempos determinados para a nossa vida, e nós podemos passar
Nós vamos passar por momentos bons, momentos ruins e momentos de transição, mas nós podemos escolher intencionalmente aproveitar todos os momentos da nossa vida, sejam eles de luta, sejam eles de vitória ou sejam eles de transição. E o Senhor fala com alguém aqui nessa noite: pare de sofrer, pare de se lamentar, eu ainda tenho coisas boas para que você faça. Aproveite a viagem, aproveite o caminho, porque eu posso fazer com que a sua trajetória seja boa, perfeita, agradável, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero colocar um sorriso no seu rosto, independente do que está acontecendo. Creia, algo maior e melhor está por vir em nome de Jesus. Aleluia. Vai lá ungir o novo rei. E quem somos nós nessa história? Nós somos Samuel. Eu estava fazendo tudo certo, de repente as pessoas fazem o quê? Dão uma rasteira. Aí eu vou lá e faço o que Deus me mandou de novo. O que acontece? O rei começa a fazer um monte de besteira. Está tudo errado de novo. E aí Deus vai mandando eu fazendo coisas que não tem resultado nenhum, o resultado é ruim. Você já olhou uma obra grande? Primeiro tem lá um terreno cheio de mato. Aí vem uma máquina, faz o que com o terreno? Deixa ele plano, sim ou não? E como que fica a situação? Aquela terra vermelha espalhada pela rua, aí é época de chuva, a chuva leva aquela terra vermelha para o meio da rua e se vira tudo lama. Fica bom o negócio? E qual que é a próxima fase? Vamos cavar o que? Os fundamentos, a terra. Geralmente se a obra é grande, põe tapume. Se ouve barulho, você não vê o que está acontecendo lá dentro. Eu lembro de ser criança, passar por alguma obra e olhar nas frestas da cerca, um monte de ferro. Eles constroem lá uma casinha para guardar a ferramenta, aquele monte de homem, um andando para cada direção, ninguém entende nada. Aí daqui a pouco você começa a ver sair da terra os vergalhão. Irmão, como uma obra comparada àquilo que ela ainda vai ser é algo feio, sim ou não? Quem aqui já viu o desenho do esqueleto? Todo mundo já viu o desenho? Nem foi na televisão? Uma radiografia. Na Bíblia diz que é um mistério como os ossos são formados dentro do ventre daquela que gera. Já ouviu esse versículo? Amém, Jesus. A primeira coisa que é criada por Deus dentro da mulher são os ossos. Aleluia. É de dentro para fora. Se a tua vida está feia, suja, desorganizada, bagunçada, pior do que o que estava, fica tranquilo, fica tranquila. É a construção de Deus, aleluia. O arquiteto, o engenheiro, ele não está preocupado com a bagunça de agora, porque ele já viu como vai ficar lá na frente. E Samuel vai indo para onde Deus está empurrando ele. E a história a gente já conhece. Mas o que eu acho curioso é que no meio do caminho ele pergunta para Deus: se o Senhor vai ungir um novo rei, olha como que é a bagunça de Deus. Deixa Deus bagunçar a tua vida. Olha para alguém que está ao seu lado e diz: ei, deixa Deus bagunçar a tua vida. Glória a Deus. Deus não começa nada que Ele não vai terminar, viu? Aleluia. Se Ele começar algo na tua vida, fica tranquila, fica tranquilo. Passarão os céus e a terra, as palavras dele não passam. Ele vai terminar o que Ele começou. O Senhor está mandando eu ungir um rei, mas já tem um rei. E se esse rei que já tem souber que eu estou indo ungir outro, o que Ele vai fazer? Ele vai matar. Porque eu estou indo para lá, tem um caminho para me chegar na casa de Jessé. Todo mundo me conhece. Toda vez que eu estou indo para algum lugar, alguém me para e pergunta para onde eu vou e o que eu estou fazendo. O que Deus falou para Samuel?
Quando te perguntarem, a pergunta de Samuel era boa. Aprenda a fazer perguntas para Deus. É através das perguntas que você faz que Ele te direciona. Tá certo, Samuel? Vamos perguntar. Sabe o que você vai responder? Eu estou indo na casa de Jessé oferecer sacrifício. Eita Deus. Ele mentiu? Não. Ele estava indo oferecer sacrifício. Mas depois do sacrifício ele ia ungir um novo rei de Israel. Porém não era da conta de quem estava perguntando. Irmão, eu preciso mentir? Não. Mas você não é obrigado a falar nada. Tem gente que se sente obrigado a dar satisfação. Irmão, 99% das pessoas que perdem satisfação da tua vida não podem fazer nada por você. Nada de bom. E Samuel, em obediência, faz aquilo que Deus está mandando mais uma vez. E o que eu tenho para pregar nessa noite, entregar esse microfone com a alegria no meu coração, é o seguinte: eu não sei por quantas decepções você está passando na sua vida, mas se você está sendo intencional, se você está pegando o seu coração e está fazendo uma plantação daquilo que você pode fazer de melhor, Deus não deve a ninguém. Fique firme esperando, porque Deus garante que a sua vitória e a sua colheita vai chegar em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de salvação para Jesus.